amigos, tudo bem? Nós estamos dando início ao nosso Podcamp na IMA e hoje nós teremos um assunto muito específico e muito especial. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Douglas Presotto, graduado em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootécnica da Universidade de São Paulo. Em 1987, pós-graduado pelo Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, a IB Unicamp. Em 2009, mestre em parasitologia, médico veterinário e servidor público municipal das prefeituras municipais de Campinas e também de Hortolândia. Dr. Douglas, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Eu queria, nas suas considerações iniciais, o senhor já começasse nos explicando um assunto que está muito aqui tramitando nas nossas perguntas. O que seria zoonoses? Muito obrigado pela presença. Olá, vereador Fernando Mendes. Olá a todos que nos acompanham também nesse podcast. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para participar desse debate, dessa discussão, dessa conversa, na verdade, sobre um assunto muito importante que tem a ver com políticas públicas relacionadas a animais no município de Campinas. Exatamente. E quando falamos em animais e políticas públicas, a primeira palavra, o primeiro conceito é exatamente a sua pergunta inicial: zoonoses. É um termo que muita gente conhece, mas às vezes não sabe definir. Imagina que tem alguma coisa a ver com animal. Exatamente. Então vamos lá. Zoonoses são doenças naturalmente transmissíveis dos animais para o ser humano. Então, essas são doenças, muitas delas, que o governo, tanto na esfera federal, estadual, municipal, fazem ações de controle. Então, existem políticas públicas de controle dessas zoonoses. Mas olha que interessante, dois dados que eu queria apresentar. Hoje, 75% das doenças chamadas emergentes, doenças novas, doenças que têm aparecido no cenário internacional, por exemplo, o vírus Ebola na África, o HIV, o próprio Covid-19 que tivemos, alguns anos atrás, recentemente, aquelas doenças chamadas influenzas aviárias, e suína, gripe aviária, então, são doenças de origem animal. Hoje, 75% das doenças novas que afetam o ser humano têm origem no animal. E do total das doenças infecciosas que acomete o ser humano, 60% são zoonoses, ou seja, doenças dos animais transmitidas para o homem. Muito bem. Nós sabemos que o cão foi o primeiro animal que passou pelo processo de domesticação, né? Isso aí, os estudos falam isso. E hoje, juntamente com o gato, ele ocupa um lugar cada vez mais importante nas famílias e na sociedade. Então a pergunta é assim, sendo assim, quais foram as mudanças relacionadas aos animais domésticos de estimação, especialmente cães e gatos, em termos de políticas públicas? É uma pergunta muito interessante e que remete aos primórdios mesmo, A domesticação do cão consta aí como há 10 mil anos atrás, o primeiro animal a ser domesticado. Depois vieram os outros animais, o gato mais recentemente. Só que hoje, na sociedade moderna, cão e gato têm um papel preponderante, tem uma importância muito grande. No passado, os animais tinham um grande valor pelo aproveitamento, pelo uso que o animal tinha para o ser humano. Então, várias funções que os animais desempenhavam, isso era a importância desse animal. Hoje, além disso, cães e gatos principalmente têm o chamado valor afetivo, a importância como membro da família, aquele papel importantíssimo como animal de estimação de valor afetivo. Agora, políticas públicas no passado, vamos pensar em termos de Campinas, há cerca de 90 anos atrás, na década de 1930, precisamente em 1933... Faz tempo, hein? Faz tempo, mas olha como Campinas ela sempre esteve na vanguarda de muitas coisas, Isso não é para a gente se vangloriar, mas para registrar que em 1933, um decreto municipal criou o primeiro serviço chamado Inspetoria Municipal de Veterinária.
na Prefeitura de Campinas, que cuidava de animais de grande porte e dos animais de pequeno porte. Para os de pequeno porte, era obrigatório a vacinação contra a raiva dos animais e a Prefeitura, através da inspetoria, fazia uma espécie de fiscalização, de controle desses animais. No ano seguinte, 1934, um outro decreto, ele obrigou o registro e a identificação dos animais. Olha só, registro e identificação animal, microchip, etc. É algo muito moderno, está na pauta do dia. Mas Campinas, começou lá atrás. 90 anos atrás já estava pensando nisso. E aí esses serviços foram se desenvolvendo, passaram alguns anos, na década de 70. Quando foi que chegou a carrocinha? Então, a carrocinha chegou na década de 70, mais ou menos, por quê? Nessa época, existiam muitos casos de raiva humana transmitida principalmente pelo cão. Então, a década de 70 foi o auge da questão da raiva humana no Brasil, e por isso Campinas estruturou um serviço em 1970, que se chamava Serviço Veterinário, Serviço Médico Veterinário Municipal, que justamente foi criado para combater, para desenvolver ações de controle da raiva. Esse serviço foi se desenvolvendo, na década de 80 ele passou a chamar Serviço Médico Veterinário e de Controle de Zoonoses. Então aí havia a política pública, ela pensava no animal, na questão dele trazer algum tipo de agravo ou risco à para saúde o seu humana. cuidador, né? Exatamente, a saúde da população humana. Para isso, eles faziam várias medidas, principalmente de controle da raiva, que até hoje é a principal zoonose. Só que no passado, a raiva era transmitida principalmente pelo cão. Hoje nós temos um outro comportamento da doença. Hoje o morcego é um animal mais relevante na transmissão, mas até a década de 80, tem uma ideia, o último caso de raiva humana em Campinas foi em 1981 e o último caso de raiva em cães, pelo vírus que circula entre os cães, foi em 1982. Então, um passado recente de controle dessas doenças. Então, o serviço foi se estruturando e foi se desenvolvendo ao longo dos anos para controlar as zoonoses. Doutor, levando em conta que hoje se tem praticamente o mesmo número de... Para cada família, naturalmente, tenha também um animal, ou um cão, ou um gato. Isso está muito paralelo, muito próximo. E também pelo crescimento das políticas públicas. Como é que o senhor vê a importância de se ter um hospital público veterinário numa cidade, polo, numa metrópole como Campinas? Eu acredito que o hospital público, ele faz parte dessa política pública geral, que mais ou menos no ano de 2012, a Prefeitura de Campinas, ela realizou uma chamada dicotomia de serviço, porque até então, o Centro de Controle de Zoonoses de Campinas, isso não foi diferente com outros centros em outros municípios. O Centro de Zoonoses, ele era o órgão de referência que cuidava de animais. Então, além das ações específicas de controle das zoonoses, outras ações, outras demandas, principalmente por conta da participação ativa das ONGs de proteção animal, que demandavam outras ações. Então, ações de proteção animal, de bem-estar animal, controle populacional, chamada castração, tudo isso foi caindo no colo dos centros de zoonoses, que começaram a ficar, digamos assim, hiper demandados por ações que não eram especificamente a missão das zoonoses. Aí em 2012, Campinas estava já discutindo bastante o assunto. A gente tinha, eu na época era o coordenador do então Centro de Controle de Zoonoses, e nós tínhamos muita demanda, principalmente de vereadores, cobrando CCZ, cobrando assistência veterinária, atendimento clínico, castração, cirurgia, combate a maus tratos, todas ações muito importantes, porém que não eram o escopo, a missão do CCZ, do Centro de Controle de Zoonoses. Foi aí que... Poderia vir o hospital, Exato. A clínica, né? Se pensou em criar um serviço e tirar essa demanda que era de proteção animal, de bem-estar animal, e colocar num outro serviço, numa outra secretaria, buscando outras fontes de financiamento e de recursos, e assim
2014 foi criado o Departamento de Bem-Estar Animal, né, o DPBEA, dentro da Secretaria do Verde, para desenvolver política pública voltada para a proteção e bem-estar animal. E o Hospital Veterinário Público, ele se enquadra perfeitamente nessa política pública que o DPBEA desenvolve. Em 2020, nós podemos mostrar, nós fizemos uma lei, eu, vereador, nós criamos um projeto que foi votado em primeira e segunda votação e depois passou para a sanção do prefeito. E em 2020 foi definido se criar essa contratação de licitação em parceria para e gerenciamento de um hospital veterinário municipal no ambiente aqui da cidade de Campinas, né? Dando em contrapartida 30% dessa empresa que ganhar essa licitação para as pessoas de baixa renda levar o seu animal, seja cirurgia, internação, remédio e todo o tratamento. O senhor vê isso como importante dentro desse processo de políticas públicas em relação aos animais? Eu acredito que é de grande importância. Existe uma parcela da população que legitimamente possui animais, tem uma relação forte com os animais, porém não tem, às vezes, recursos necessários para bancar um atendimento veterinário. Nós sabemos, eu sou veterinário do poder público, mas eu convivo com o pessoal da iniciativa privada. E nós sabemos que os serviços veterinários são caros, os medicamentos veterinários, em geral, são mais caros que os de uso humano, até por conta da demanda menor, né? Enfim, são questões de mercado. A gente sabe que os serviços veterinários, em geral, são caros. E uma parcela da população que possa ser atendida gratuitamente, mediante aí os critérios, né? Tem que estar inscrita naqueles programas sociais, etc. Eu acredito que é muito importante. Porém, eu vejo ainda, queria destacar na sua lei, vereador, que eu acho tão importante quanto, que é reservar uma parcela, né, do potencial de atendimento para atender os animais soltos em vias públicas, o animal que não tem dono, que muitas vezes é vítima de atropelamento, é vítima de maus tratos, está em sofrimento em vias públicas, e isso é realmente uma responsabilidade do poder público municipal ter uma política voltada para esses animais, inclusive combater o abandono com outras políticas de educação, para a posse responsável, para a guarda responsável, políticas de controle populacional. Então eu vejo que o hospital ele pode oferecer uma retaguarda para o serviço que hoje resgata animais nessas condições. Muitas vezes é um animal que é politraumatizado, ele vai precisar de uma cirurgia de emergência. Então, acredito que o hospital dando esse respaldo, eu acho muito importante, por isso apoio a criação desse hospital e incentivo, eu acho que é de uma grande importância para o município. Doutor, ficou evidente essa vulnerabilidade, vamos dizer assim, de cuidador, pessoas que têm animais, essa necessidade relacionada à atenção pública. Antes da pandemia começou aí uma crise, né, onde muitas ONGs deixaram de receber ajudas em termos de ração, vacina e uma série de outras coisas, e a impressão que se teve na cidade por volta de 2017 para 2018, antes da pandemia, que houve um crescimento dessa população animal aí, de abandono, e esse ponto dessa lei vem exatamente ao encontro dessa necessidade. Acredito que sim. Existe um conceito, né, que as ONGs elas propagam, mas não tem muita base científica, que é assim, dizer que a população de animais de rua aumenta mais do que uma proporção em relação à população humana. Isso, os estudos demonstram que não é verdade. Não se vê isso na rua, né? Cada município ele tem um perfil. Então, por exemplo, se nós fizermos aí uma pesquisa, um levantamento da densidade populacional em canina e felina em relação à população humana, nós vamos perceber que Campinas vai ter um perfil de uma proporção de cães e gatos em relação à população humana. Isso está aumentando entre os animais domiciliados. Por exemplo, nós fizemos uns anos atrás, quando eu ainda era coordenador das zoonoses, um projeto de castração no aeroporto Viracopos, foi incluído naquele programa de aceleração do crescimento na época. E a demanda lá da população era de pedir castração.
entre outras coisas, eles achavam que isso era algo importante. Então fizemos um projeto, as cirurgias foram realizadas lá no Centro Cirúrgico da Zoonose na época, né? Hoje o prédio está cedido para o Departamento do Bem-Estar Animal. Fizemos ali um projeto com 2.000 animais castrados. O que nós percebemos? Que havia uma grande quantidade de gatos na população. Contrário do que a gente imaginaria, população de periferia, que mantém os animais, os cães geralmente soltos, né? Sem nenhum cuidado, a gente viu exatamente o contrário. Era uma população de periferia, mas que tinha cães e gatos muito bem cuidados e gatos de uma proporção muito maior do que a gente esperava. Então isso realmente está aumentando hoje. As pessoas estão cada vez mais tendo animais de estimação nas suas casas. Quando a gente observa, doutor, essa questão relacionada à atenção sobre os animais, aqui na cidade de Campinas a gente encontra hoje muitos serviços, né? Nós temos aí o SAMU Animal, nós temos o Castramóvel, nós temos 2 clínicas veterinárias móveis que faz chipagem, exame de sangue, os primeiros cuidados, cuidado da pele do animal. E também em relação a isso, nós criamos uma lei, né? Criamos um projeto que transformou em lei, que é o que gera a condição do traslado dos animais, ou seja, o transporte público municipal da cidade de Campinas, ele agora está obrigado a, desde que o animal esteja naquela caixa, tudo certinho, de transporte, sem água dentro, sem alimento, para que ele possa chegar no seu destino, ou visitar um familiar, ou fazer uma tosa, né, ir num pet, ou ir no hospital, ou numa clínica, ou nesses atendimentos públicos que a prefeitura disponibiliza. O senhor vê como importante essa iniciativa também dessa lei? Eu acredito que estão todas conectadas, né, dentro de um processo de evolução de todas essas ações. Então, por exemplo, vai se implantar um hospital veterinário num lugar do município. Ele não vai ser possível criar várias unidades, né? O ser volante, para ele ter realmente um perfil de hospital, ele vai ter que ser implementado num local definido e as pessoas vão ter que ter acesso, né? Então é claro que a gente sabe que hoje as pessoas podem arrumar algum jeitinho para levar o animal. O vizinho, um amigo, um táxi de animais, que hoje existe o serviço, porém, tendo a possibilidade de transportar o animal no transporte público, isso facilita o acesso. Imagina se a gente criar o hospital na zona oeste da cidade, você tem o pessoal na zona leste, vamos dizer assim. Como é que a gente vai fazer permitir o acesso? Esse traslado, né? Esse então, transporte. A lei, ela vem de encontro, acho que são todas convergentes para que se possa dar uma atenção melhor nessa questão de política pública para animais. Doutor, dentro da sua área de veterinária, como é que o senhor vê a formação nos dias de hoje? Como é que está esse trabalho das universidades? Você vê com os novos que estão entrando no mercado? Como é que o senhor vê aí? Faça um balanço de como é que o senhor está olhando esses novos médicos veterinários, esses novos os estudantes. A procura é grande, a procura é pequena. Como é que o senhor vê? Bom, a profissão medicina veterinária, eu digo que ela está em alta na sociedade. O primeiro curso de medicina veterinária foi criado, se não me engano, em Lyon, na França, e há uns anos atrás se comemorou os 300 anos da criação desse curso. 300 anos? 300 anos, eu não sei precisar a data, mas naquela época eu estive na Unip, dando uma palestra ali sobre o papel do médico veterinário na saúde pública. E eu, já naquela ocasião, alguns anos atrás, não faz muito tempo, eu já falava, olha, a profissão da medicina veterinária, o médico veterinário, ele está em alta na sociedade hoje. Mas não só por conta de que o animal de estimação, o cão e gato, está cada vez mais ganhando espaço na sociedade como um animal de estimação de valor afetivo, mas a profissão veterinária ela é muito ampla. Ela vai desde a produção animal nas fazendas, ela trabalha com a questão ambiental, proteção ambiental, ela trabalha com a saúde pública, na prevenção, no controle das zoonoses, atuando na vigilância sanitária, na vigilância epidemiológica, na produção de medicamentos, de insumos, enfim, é uma profissão muito ampla e que está muito valorizada. Por isso, há uma procura enorme e há também uma criação muito grande de novos cursos, né? Principalmente pelas faculdades e universidades
particulares. Aí a gente vê um certo problema na formação desses novos profissionais que não têm talvez a base, a formação que se tem numa universidade pública, porém são cursos muito voltados para o mercado de trabalho. O que eu tenho visto, né? Atualmente eu trabalho no Zoológico do Bosque de Jequitibás, faço trabalho com animais silvestres e recebo muito estagiário lá, muitos. Da Unip, da FAC, da PUC, da FAGE, né, de Jaguariúna, até de outros municípios também. E o que nós vemos lá? Um interesse muito grande desse aluno que chega, muitas vezes não muito bem preparado, mas que tem muito interesse na profissão. O interesse supera. Muito. E já ele termina a faculdade, ele já emenda uma especialização, ele já emenda uma pós-graduação, tanto pela, digamos assim, para complementar a sua formação, né, que ele não teve na graduação, mas também visando o mercado de trabalho que hoje é muito especializado. Eu, na minha época, eu era um médico veterinário generalista. Os especialistas estavam só nas universidades dando aula. Lá na faculdade tinha o cardiologista veterinário, o dermatologista veterinário. Fora, numa clínica veterinária, o veterinário fazia tudo. Hoje não, a gente tem uma grande especialização, então os cursos hoje eles estão mais voltados para isso também. Esse trabalho de proteção animal, DPBEA, o Bosque, eles servem também para que esses novos alunos eles venham desenvolver o seu estágio, né? O que eles pensam disso? O que eles falam sobre isso? Eles procuram, Campinas é uma referência ou existem outras cidades que também absorvem esses profissionais? Olha, Campinas é uma referência, tanto no serviço público, na Secretaria de Saúde nós temos oferecimento de estágio remunerado nas vigilâncias, nos centros de zoonose, falando especificamente para médico veterinário, mas assim, em toda a área da saúde você tem uma demanda por estágio remunerado, que é um tipo de estagiário muito interessante para nós, porque ele trabalha, ele tem ali uma jornada, né, de trabalho e tem uma remuneração específica e está em treinamento. Porém, além desse, a gente tem muita procura de estágio supervisionado, que é aquele estágio de final de curso. Então, eu já, desde lá da zoonose, quando eu coordenei, eu recebi alunos de estágio supervisionado, de iniciação científica, continuei com essa vocação, vamos dizer assim, no Zoológico do Bosque. A procura pelo zoológico é muito grande, muito embora o Zoológico de Campinas ele não esteja à altura do município. É um zoológico modesto, se comparado, por exemplo, com o Zoológico de Americana. Está reduzido, né? Reduzido. Mesmo assim, ele é muito procurado por todas essas faculdades que eu já citei, PUC, FAC, Unip e faculdades fora de Campinas. E o estágio ele é muito importante, porque ele aprimora a qualidade do profissional, ele capacita o profissional, ele dá aquela oportunidade de ele conviver e ter a prática da profissão. Eu vou lhe fazer mais uma pergunta sobre o profissional veterinário, porque é o seguinte, todo levantamento que se faz, fizemos muitos levantamentos sobre outras profissões aqui na cidade de Campinas. Então, por exemplo, é dito que nós temos deficiência com arquitetos. Não deficiência da qualidade do profissional, mas a quantidade do profissional. Nós temos falta de desembargadores, coisas do tipo assim, para professores nas escolas. Médicos, por exemplo, obstetra. Nós temos problema com os que cuidam de crianças. Nós temos deficiências de atenção com relação à visão. Ou seja, a pergunta é, o veterinário, Campinas está bem abastecido, o serviço público é bem servido com o número de veterinários? Porque na última reunião que eu tive com, por exemplo, com a vigilância sanitária, eles estavam me falando que eles têm uma necessidade muito grande de profissionais na vigilância sanitária. Agora, dentro da questão do animal, nós temos um bom contingente ou tem uma necessidade muito parecida com os professores, com a vigilância? Como é que está? Eu creio que aí nós temos que separar os dois campos, né? Então, se a gente pensar em iniciativa privada, em clínicas veterinárias, hospitais... Me relacionar mais ao público. Nesse aspecto privado, acho que Campinas ela está muito bem servida, com ótimos serviços
não só hospitais veterinários, clínicas, mas também serviços especializados, diagnóstico por imagem, laboratórios de patologia. Então, na parte privada, Campinas ela está muito bem servida. É uma referência. Inclusive com hospitais veterinários de faculdades. Então, é referência e é um campo bem servido. No serviço público, eu trabalhei na Secretaria de Saúde até 2015, quando eu me transferi para o zoológico, para o Bosque de Jequitibás. Ali é outra secretaria, que é serviços públicos. Mas, na Secretaria de Saúde, existe uma vocação do médico veterinário desde, né, eu citei aqui, de 1933, já tinha um serviço veterinário dentro da prefeitura. Já tinha um decreto de um prefeito. Exatamente. Então, o profissional veterinário ele sempre esteve presente no serviço público municipal, atuante, não só no controle de zoonoses, mas no serviço de vigilância, que é descentralizado no município de Campinas para 5 regiões. Claro, defasagem sempre tem, mas eu acredito que nós temos uma boa equipe, né, de médicos veterinários atuando na saúde pública de Campinas. Doutor Douglas, o que o senhor gostaria de acrescentar mais dentro dessas mudanças que houveram de 1930 para cá, de 1970 para cá, desse crescimento, inclusive em população animal e também afetivo? Hoje é muito complicado ou difícil você desvincular o animal da vida humana. Hoje, até quando tem um divórcio, uma separação, existem aqueles que existe um advogado especializado para definir com quem o animal vai ficar. O que o senhor gostaria mais de acrescentar que seria importante para os nossos ouvintes? Eu acredito que, pensando em políticas públicas, pensando na atuação do serviço público municipal, na esfera municipal, como responsável pelo controle populacional, né? O Estado, afinal de contas, ele é tutor dos animais que estão no seu meio, né? Tanto os animais domésticos quanto os silvestres. A gente está falando aqui bastante de domésticos, mas quem sabe numa próxima oportunidade a gente possa abordar a questão dos animais silvestres, que também estão aumentando em área urbana. Nós temos visto hoje, até por conta do investimento no município nas questões de arborização, da formação de parques lineares, nas áreas de proteção, né? O aumento da cobertura vegetal na cidade está atraindo. Tudo isso envolve os animais silvestres. Envolve animais silvestres, eles estão cada vez mais próximos da área urbana, e isso também demanda ações, né? Mas, especificamente para domésticos, a gente tem assim, acho que o grande divisor de águas em Campinas foi a divisão do serviço de zoonoses, né? De você tratar aquilo que era específico do controle de zoonoses. Inclusive, eram diretrizes federais. O Ministério da Saúde ele emitiu uma portaria, né, sugerindo uma mudança nesse paradigma. A criação de um serviço chamado Unidade de Vigilância de Zoonoses, que seria, digamos assim, o desdobramento do que era o Centro de Zoonoses no passado, mas com uma atuação específica no controle, no monitoramento das doenças transmitidas por animal, com um papel muito mais assim, atuando cientificamente, fazendo a vigilância dessas doenças, do que cuidando, por exemplo, de animais em abrigos. Esse cuidado ficou então com outro serviço, né, nessa dicotomia, esse outro serviço que foi criado pensando em políticas de bem-estar e proteção animal, e isso aconteceu em 2014 para 2015, e a gente tem visto um grande investimento. O vereador mesmo citou, por exemplo, o SAMU Animal, que é uma referência em Campinas, que é um serviço de recolhimento de animais bastante qualificado. No passado, o vereador citou também a carrocinha, né? Vamos pensar numa evolução. Há 40, 50 anos atrás, carrocinha era uma viatura adaptada, os profissionais iam às ruas pegar esses animais com laços ou redes. Não havia muita preocupação com o bem-estar desse animal. Por quê? A gente tem que pensar na época. Era uma época onde os animais de rua, os cães principalmente, muitos deles eram cães portadores da raiva e que transmitiam a raiva para outros cães e para o ser humano. Nós tivemos óbito por raiva em Campinas em 1981, que é um passado muito recente. Naquela época, o serviço do recolhimento era realmente com o intuito de tirar
a maior quantidade de animais. Eliminar o perigo. Eliminar esses animais para que eles não transmitissem a raiva. Isso foi evoluindo muito com o tempo e eu realmente acompanhei toda essa evolução porque eu cheguei para trabalhar nas zoonoses de Campinas em 1989. Então eu acompanhei todo esse desenrolar, toda essa evolução do serviço. A gente passou uma época, por exemplo, no começo dos anos 2000, 2010, fazendo o chamado recolhimento seletivo. Nós entendemos que não precisava mais recolher os animais nas vias públicas porque a raiva transmitida por cão estava controlada já naquela época. E assim, o recolhimento passou a ser do animal que estava em sofrimento, do animal atropelado, do animal que estava ali, por exemplo, uma fêmea no cio que poderia aumentar a cria indesejada. Condições do animal que estava em sofrimento começou a ser recolhido. Era um recolhimento seletivo. E hoje nós temos uma viatura que é praticamente uma ambulância, muito parecida com o que atende seres humanos. Promove um bem-estar mesmo. Promove o bem-estar, por exemplo, na hora do recolhimento. Se o animal tiver uma condição muito grave, já pode ser feito ali uma medicação, um analgésico, ou o recolhimento desse animal numa condição que não agrave mais a questão dele. Recolhimento com segurança, né? Com segurança e qualificado. Então, tudo isso é uma evolução. E hoje, então, essas políticas públicas voltadas para o bem-estar e a proteção animal, elas têm esse componente de valorizar a presença do animal como hoje realmente um membro da família, um valor afetivo muito grande. O vereador citou a questão da partilha, né, da disputa. Isso. Quando há uma separação, tem a guarda compartilhada do cão ou do gato, né? Mas existem hoje médicos veterinários que se especializaram em trabalhar, por exemplo, o luto do animal. Tem pessoas que sofrem verdadeiramente com a morte de um cão, de um gato. Então, tudo isso demonstra assim, a importância que os animais domésticos, né, principalmente cães e gatos, mas os pets em geral, né, estão adquirindo na sociedade, né, e na presença deles na família. Doutor Douglas, antes da gente chegar aqui nos minutos finais, aqui estamos chegando nos minutos finais da nossa entrevista, eu queria fazer uma pergunta assim. Pergunta que veio aqui na cabeça agora. Existe alguma explicação técnica para que o DPBEA, por exemplo, está lotado na Secretaria do Verde e não na Secretaria de Saúde? Qual que seria isso aí? Por que essa preferência ou escolha dessa secretaria e não Secretaria de Saúde, levando em conta que o senhor, inclusive, era da Secretaria de Saúde e passou depois para a Secretaria de Serviço com relação ao zoológico lá? Isso tem uma explicação técnica e até, digamos assim, em termos de políticas que vêm do Ministério da Saúde. Como eu falei, o Centro de Controle de Zoonoses era o órgão de referência para cuidar de animais. Então, por exemplo, um vereador tinha lá uma questão que chegou para ele envolvendo o animal. O primeiro órgão que ele pensava em se reportar era o Centro de Zoonoses. Mas às vezes aquela demanda ela não tinha necessariamente a ver com o papel das zoonoses, era uma outra demanda. Mas o único órgão que existia no município, porque o controle de zoonoses ele é municipalizado desde a década de 70. Campinas foi pioneira, inclusive, em fazer campanhas de vacinação contra a raiva. Isso está publicado num livro que foi produzido pela Associação de Medicina do Estado de São Paulo, falando sobre a profissão médica veterinária no Estado, e já aponta cita, Campinas primeiro município a fazer campanha pública de vacinação contra a raiva. Então, realmente o pioneirismo, né, e a importância que Campinas tem e como ela vê essa questão animal. Porém, tudo foi evoluindo, né? Como eu falei, Centro de Zoonoses é um órgão de saúde pública. Então ele tem uma verba de financiamento que vem do município e tem as outras verbas, inclusive verba SUS. Então o SUS é um sistema único de saúde voltado para a população humana. Então toda a ação voltada para o animal dentro do SUS, ela tem um objetivo, ela tem que ter um papel de controle da doença para o ser humano. Então o Ministério da Saúde criou um termo que é assim, os animais de importância epidemiológica, ou os animais de importância à saúde pública. Quando tem um animal que é um risco à saúde pública, o SUS, ele
financia, ele banca esse tipo de atividade. Quando as ações voltadas para os animais, elas não têm necessariamente a ver com saúde pública, por exemplo, controle populacional em geral, né, as campanhas de castração, elas têm a ver com o controle das populações, para que elas não aumentem em demasia, para que não haja, por exemplo, a questão da cria indesejada que é abandonada, ou aqueles animais que têm dono, que frequentam a via pública e que cruzam sem nenhum controle e acabam gerando essa demanda de animal abandonado. Então, o controle populacional aí, ele tem a ver com uma questão animal. Por exemplo, um animal atropelado em via pública que está sofrendo. Isso é uma ação de saúde animal, de proteção animal. Essas ações não são cobertas pelo Sistema Único de Saúde. Então, vieram normativas do Ministério da Saúde, 2 portarias dizendo, olha, município, vocês têm que separar as ações e aquelas que forem de importância para a saúde pública vão continuar a ser realizadas e financiadas. Aí se criou, então, o conceito de unidade de vigilância de zoonoses. Mas as ações que são específicas de saúde animal, de proteção e bem-estar animal, deveriam ser feitas pelo município, mas com outras fontes de financiamento. E se optou, então, por uma questão de afinidade, creio eu, a colocar esse departamento dentro da Secretaria do Verde. Que já trata do meio ambiente. Que já trata do meio ambiente, justamente pensando na inserção do animal dentro do meio ambiente. Tá certo. Nós estamos no podcast, no Podcamp, aqui falando das políticas públicas em relação aos animais, ao bem-estar da saúde animal. Estamos conversando com o Dr. Douglas e chegando também aos nossos momentos finais aqui, onde eu queria, Dr. Douglas, agradecer pela sua presença e ouvir as suas considerações finais. Bom, novamente eu agradeço ao convite. Creio que após aí quase 35 anos de militância dentro do serviço público, né? Me lembro, eu estive essa semana com o Dr. Luiz Alves Mourão, que foi o meu primeiro chefe, meu primeiro coordenador na Prefeitura de Campinas, quando eu prestei concurso, em 1989, e o Dr. Mourão era o diretor do Serviço Médico Veterinário na ocasião. E eu cheguei lá e ele perguntou assim, mas qual é a sua perspectiva assim, de carreira, né? Falei, eu pretendo me aposentar na Prefeitura de Campinas, né? E já estou quase ali. Tá chegando lá, né? E passei assim, desenvolvi a minha carreira dentro da saúde pública, fiz um mestrado lá na parasitologia, na Unicamp, também com doenças parasitárias que são transmitidas do animal para o homem. Então, enfim, eu trabalhei todo esse tempo, praticamente 25 anos, com saúde pública e agora, desde 2015, até o presente momento, eu estou no Zoológico do Bosque, trabalhando com a medicina de animais silvestres e também com a parte aí de conservação, de resgate, de reabilitação de animais. Então, assim, eu tenho muito apreço pela profissão, tenho realmente paixão pela profissão, agradeço a Deus por ter escolhido essa profissão e poder ter contribuído assim, com as políticas públicas em Campinas, tanto de zoonoses, né, a questão das políticas voltadas para a proteção e bem-estar animal, a elaboração, participei, ajudei na elaboração do Estatuto dos Animais, que foi aprovado pela Câmara, então, e agora estou militando na área de animais silvestres e, assim, eu vejo que cada vez mais os animais, eles têm uma importância enorme na sociedade, não só na produção animal, não só no animal como assim utilitário, né? O uso que o ser humano faz desses animais, que às vezes é até condenado, né? O ser humano às vezes ele explora os animais de uma maneira equivocada, mas na grande maioria a gente vê que o ser humano ele tem uma relação muito íntima com o animal desde os primórdios da humanidade e hoje cada vez mais o animal com a sua importância dentro da sociedade. Aqui no Podcamp nós conversamos com o Dr. Douglas Presotto e queremos nos despedir agradecendo inclusive aos técnicos que deram essa oportunidade para nós, a Informática de Municípios Associados que nos cedeu aqui o estúdio para que nós pudéssemos conversar e aprender entendendo a história e também a realidade da atenção pública da saúde animal. Quero desejar
uma semana abençoada, que Deus abençoe a todos e que nós possamos no próximo episódio ter um encontro feliz. Um shalom para todos.